Meus irmãos, abramos nossas Bíblias em Deuteronômio, o 5º livro de Moisés, no capítulo de número 4, para dar sequência às nossas exposições. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 4. E ouçamos a leitura que vai dos versículos de 25 a 31. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, de 25 a 31, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Amém. Meus irmãos, nós temos aprendido neste capítulo 4 de Deuteronômio que, além de ser adorado, Deus também exige ser adorado do modo certo, como Ele próprio instituiu em sua palavra. Não por meio de imagens visíveis, à semelhança de homens, de animais ou de astros, mas por meio de uma resposta apropriada à sua voz que chama o seu povo. Esquecer dessas coisas para um israelita daquele tempo era esquecer da própria história e, portanto, esquecer da sua própria identidade. Isso significaria, na prática, a assimilação daquilo que o mundo da época, os povos em torno, pensavam e praticavam em termos de religião, e isso teria, certamente, por conta do zelo de Deus para com o seu povo, consequências amargas. E é sobre essa possibilidade que Moisés discorre agora, depois de meditar sobre o passado do povo de Deus, sobre o grande encontro que o povo de Deus teve no monte com o Senhor Deus. Ele passa agora a olhar, ele lança um olhar para o futuro possível daquele povo, depois de uns 30 ou 40 anos vivendo na terra de Canaã. Ele está enxergando, e ele enxergará, nos mostrará duas possibilidades, que são o pecado do povo de Israel na terra prometida e também a misericórdia e graça de Deus, que nunca abandona o seu povo, independente da sua condição, do seu nível espiritual, irmãos. Os versículos 26 e também o versículo 25 antes dele descrevem os riscos que seriam enfrentados pelo povo de Israel assim que entrassem na terra prometida. Lembremos que essa é uma meditação feita nas fronteiras da terra. Eles estavam ainda por entrar nesta terra, estava tudo pronto, e Moisés está aqui recapitulando com o povo a lei, para que quando ele entrasse na terra,
ele não a esquecesse. Então, ele agora passa a tratar sobre os riscos que seriam enfrentados pelos israelitas na terra prometida. Um deles seria a decadência espiritual, seria o excesso de familiaridade que corromperia o culto e a vida dos israelitas, o excesso de familiaridade de modo errado, é claro, entendido de modo errado em relação a Deus, irmãos. A outra coisa seria a própria perda da terra que Deus havia dado àquele povo, e depois, consequentemente, eles seriam arrastados para outras terras, aquilo que nós costumamos chamar de exílio. E, essencialmente, esses são riscos enfrentados por todos os fiéis quando eles melhoram de vida, porque a vida iria melhorar agora. Eles iam sair de um deserto para um lugar que manava leite e mel, um lugar muito aprazível, um lugar que dava frutos, que dava para criar animais, que eles podiam estabelecer sua vida. Então a vida melhoraria em termos materiais para aquele povo. E é claro que quando isso acontece, existe o risco chamado entorpecimento da memória. As pessoas passam a esquecer quem foi que deu, quem foi que proporcionou aquelas coisas a elas. Então havia um risco em o povo se estabelecer, em obter as garantias pactuais dadas pelo próprio Deus por meio do seu profeta. Eles poderiam, irmãos, em suas famílias grandes, com tudo bem ajustado, com tudo bem estabelecido, eles poderiam entorpecer a sua memória, esquecer de Deus e passar a flertar, já que o coração humano não passa sem um Deus, não é? Eles iriam flertar certamente com os deuses das nações, flertar com o costume vizinho, dos vizinhos em torno de Israel, de confiar em outros deuses, violando assim a primeira tábua praticamente dos 10 mandamentos, de não ter outros deuses, de construir representações visuais para se alcançar Deus, etc. Nós devemos nos lembrar que o território de Canaã, esse território que Israel haveria de conquistar, ele não era ocupado apenas por um povo, essa era uma área vasta, que era ocupada por vários pequenos povos, pequenos grupos. E cada um desses grupos tinha um deus ou mais deuses. Então nós estamos tratando aqui com dezenas de grupos pequenos que seriam afastados com o fim de dar espaço ao povo de Israel para que ele distribuísse as suas 12 tribos, irmãos. E aquilo que manteria as 12 tribos unidas seria Deus, por meio da sua lei, por meio dos estatutos que ele mesmo estabeleceu para o culto de Israel. Mas se entrasse ali outro Deus nessa relação, entrasse a idolatria, se ela fosse assimilada, isso quebraria essa relação que Deus tem com Israel e que tanto Deus e Israel têm com aquela terra chamada terra da promessa. E daí vem uma advertência solene no versículo de número 26. Eu convoco aquilo que vocês consideram mais permanentes, aquilo que vai assistir essa decadência de vocês, uma decadência possível de vocês, que é os céus e a terra. Eu convoco os céus e a terra como testemunhas de que essas coisas vão acontecer a vocês se vocês abandonarem a Deus e se apegarem a outras lealdades. E, de fato, quando nós olhamos na história, irmãos, desde Moisés, depois que Moisés passou o cajado, a liderança para Josué, né? Depois disso, nós temos a notícia de que Josué conduziu o povo à terra prometida, distribuiu a porção de cada um. Depois ele disse, olha, agora já está tudo feito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês façam o mesmo. E daí o Josué morreu e ainda restou durante um tempo um grupo que foi da época do Josué, mas depois que Josué morreu, não teve mais um grupo formado que tivesse acesso a essas realidades, a essas coisas. E aí o negócio começou a degringolar. E aí nós entramos naquele período em que cada um passou a fazer o que queria. Que os irmãos bem sabem que esse é o último versículo do livro de Juízes. Juízes é o período mais tenebroso da história de Israel. Ou seja, é o período em que o povo se soltou da lei e passou a viver do jeito que bem entendia cada tribo, cada pessoa. E aí nós vemos uma sequência de atrocidades, de coisas bárbaras, medonhas, que você não encontrava, às vezes, nem mesmo nos povos em torno de Israel. Nós temos, depois desse período, um pequeno intervalo de unidade na nação, quando do estabelecimento da monarquia. Saul
ainda manteve, o reinado dele ainda manteve a nação unida, depois veio Davi, depois veio Salomão, mas depois, com os filhos de Salomão, nós temos um princípio de fragmentação que acabou resultando, em parte, na destruição da nação que foi chamada Israel, e depois um outro reino que se formou nessa divisão, que foi Judá, que ainda conseguiu sobreviver durante um tempo, mas depois também foi removido. Uma parte foi destruída, outra parte foi removida. E essas pessoas que foram para o estrangeiro arrastadas pelas invasões, a maioria não continuou sendo crente no Deus vivo e verdadeiro. Elas foram assimiladas, elas foram sugadas e passaram a adotar os deuses dos povos. Notem que o versículo 28 deixa clara essa possibilidade. Lá, ou seja, depois que vocês forem arrastados para esses lugares, vocês não queriam isso? Então vocês vão ser arrastados e vocês estavam adorando os deuses, não foi? Agora vocês vão para lá mesmo, vão adorar, vocês vão ser assimilados, vão se tornar como um deles. E ele diz assim: lá servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, essas são possibilidades do povo de Deus. Isso serve como uma advertência para aquele povo que haveria ainda de entrar na terra prometida. Então, é como se Deus estivesse dizendo: vocês queriam idolatria? Então agora vocês vão ter, mas não aqui na minha terra, não aqui na minha terra santa, não fingindo que são a minha igreja, que são o meu povo. Vocês querem viver como pessoas assim, então vocês vão ter que ser assimilados por essas pessoas. Então isso é muito interessante, é muito quase que irônico isso aqui, mas lembremos-nos de que Moisés está tratando de uma possibilidade, é um alerta isso aqui, para que o povo não caia, embora nós saibamos historicamente que, infelizmente, foi exatamente o que aconteceu. Apesar dessa advertência, que revelou-se também uma profecia, irmãos, acerca do futuro imediato do povo de Israel, nós temos, a partir do versículo 29, uma mudança na perspectiva de Moisés. Ele começa dizendo: de lá, não é? Versículo 29, de lá buscarás o Senhor. Agora ele fala já do povo exilado, aquele povo que continuou ainda pela graça de Deus, sendo crente no Deus vivo e verdadeiro. Então nós não estamos falando do exílio primeiro, que foi aquele da Assíria, e todos os israelitas foram levados e praticamente não voltaram mais. Os que sobraram lá, que não foram mortos, foram assimilados pelos povos. Mas depois, anos depois, houve um segundo exílio, que foi aquele do tempo de Daniel. Daniel serviu na corte, pregava na corte, e o Ezequiel pregava para o povão, chamava o povão ao arrependimento. Foi nesse período aí que o exílio de Judá para a Babilônia, é desse período que Moisés está falando aqui. Foi de lá onde? Da Babilônia, que o povo realmente foi curado, Israel foi curado desse vício idólatra que ele tinha, desse flerte com os ídolos que ele tinha. Então nós temos aqui esse de lá, que significa Babilônia, seria o lugar onde o povo de Israel mudaria para sempre seu conceito em relação aos ídolos. Foi ali que ele buscou a Deus, foi ali que ele ouviu a Deus, foi ali que ele se arrependeu e obedeceu. Então nós temos nos versículos de 29 para frente, em diante, palavras de esperança, irmãos. E aqui nós temos um princípio interessante, que é válido para todo o povo de Deus em todos os tempos. É que mesmo quando nós quebramos a aliança de Deus, nós não conseguimos anulá-la. Isso é maravilhoso. Quebrar a aliança significa pecar contra Deus. Mas nós não podemos anular essa aliança, porque Deus insiste nessa escolha que Ele fez. E isso é o próprio conceito, a própria definição de amar. Deus nos ama. Deus insiste na escolha que fez conosco e continua conosco, mesmo quando nós não estamos com Ele, irmãos. Deus ajudaria Israel, portanto, em seu pior momento, que é aquele momento tão bem descrito graficamente por Ezequiel, né? Ezequiel 37, que é um dos textos mais conhecidos, para muitos o único, do livro de Ezequiel, que é a descrição da visão do Vale dos Ossos Secos, né? Em que Israel não apenas desconfiava que estava perdido, ele sabia que estava perdido, né? Estava tão sem esperança quanto um vale misturado, cheio de ossos que não tinham nem mais pele, nem músculos, nem nada, só ossos secos. Então Deus falou ao povo
uma palavra de esperança nesse momento em que, estatisticamente, em qualquer perspectiva humana, já não havia mais jeito do povo se livrar daquela situação, irmãos. É por isso que Deus chama, aliás, Moisés chama o Senhor Deus aqui no versículo 31 de misericordioso. E essa palavra misericordioso, ela é traduzida aqui como misericordioso, mas não costuma ser como uma palavra que no hebraico bíblico costuma descrever misericórdia, que é hesed. A palavra que é outra e que é usada em geral para as mães. É harum, que significa uma afeição apaixonada, quase visceral, de uma mãe por um filho. Então, é assim que Deus é descrito aqui. Olha, Deus não deixa vocês perecerem porque Ele sente aquele mal-estar que uma mãe sente pelo filho, mesmo depois da maior desobediência dele, quando ele está lá se dando mal, mesmo assim a mãe tem aquele movimento inexplicável de ir lá ainda e resgatar o menino e de tirar ele daquela situação. Essa é a ideia aqui, irmãos. E no versículo 31 isso inclui, em termos práticos, não é? Primeiro, o amparo. Notem em versículo 31 que ele diz que Deus não nos desampara. Deus nunca nos deixa. Ele está falando aqui para uma nação desobediente, uma nação pecaminosa. Depois, ele fala também que Deus nunca nos destrói, ou seja, Deus nos preserva. É certo que muitos morrem no caminho por conta desse zelo de Deus, mas Deus acaba sempre preservando o seu povo, mesmo dentro daqueles que nominalmente se diziam seu povo. E em terceiro lugar, a Bíblia nos diz aqui no versículo 31 que Deus sempre se lembra de nós, sempre se lembra do seu povo, por causa das promessas que ele fez aos patriarcas, ou seja, por causa do seu próprio caráter, que promete e enquanto não cumpre, não sossega. Então é isso que, em termos práticos, aqui nesse contexto, significa Deus usar de misericórdia para com o povo. E com isso, Moisés estabelece esse futuro que, embora seja difícil, complicado, é também cheio de consolo para o povo de Deus. É que Deus vai estar sempre com os seus. Nem que para isso ele precise, aqui eu uso os termos do Salmo 23, guiar forçosamente o seu povo pelas veredas da justiça. Ele fará isso por amor do seu nome, por amor da sua palavra, irmãos. Então ele nem vai destruir o seu povo e nem vai permitir que o seu povo se destrua. Porque essa é uma tendência também do povo de Deus quando se rebela, é que ele caminha para a destruição. E assim a vida do povo de Deus, ela está tão segura quanto seguro é o pacto de Deus com o seu povo, quanto seguro é o caráter paternal e gracioso desse próprio Deus, irmãos. Até aqui, meus irmãos, nós temos visto primeiro que a nossa religião é o nosso valor supremo. Ela não é apenas uma parte da vida. Ela tem uma função de guiar o restante. E quando a nossa religião não vai bem, o restante da vida, mesmo que às vezes aparentemente vá bem perante os homens, perante Deus as coisas não acontecem corretamente, não acontecem como Ele quer, irmãos. Na prática, então, isso aponta primariamente para o nosso culto. O culto é importantíssimo, é vital para o povo de Deus e ele dita a tendência que o restante da nossa vida terá, por ser o cume das nossas atividades, dos nossos esforços mais sublimes, aquilo que a gente faz de mais próximo da perfeição. É o nosso culto. Então, quando ele não está a serviço de Deus, então dificilmente outra coisa poderá entrar como um substituto à altura. Nós também temos visto que nós não devemos apenas pensar que Deus aceita ser adorado só porque você quer adorar a Deus. Deus também tem regras. Alguém já disse, um certo puritano, que Deus ama advérbios, advérbio de modo. Deus gosta das coisas de um jeito e não de outro. Então é importante para nós nos lembrarmos disso. Deus ama advérbios de modo, irmãos. Ele tem um jeito que ele gosta, ele tem uma forma, um modo estabelecido por ele, que deve regular a forma como nós o cultuamos. O risco de desvio é sempre grande e é por isso que nós devemos sempre atentar aos elementos do nosso culto solene, aqueles elementos fixos, inalterados no decorrer dos séculos e que nós temos examinado, não é, durante essas exposições
Eu falei um pouco sobre a relação entre o púlpito e a mesa da comunhão, sobre a galeria, né? Sobre a questão da ceia, dos elementos da ceia, da própria ideia de um pregador que pode se tornar um ídolo de algumas pessoas. E hoje eu gostaria de meditar sobre outro elemento muito caro também no nosso culto, e a relação sutil que ele pode ter com a idolatria. É claro que é mais sutil ainda numa igreja protestante que não tem ícones, não é? Que não possui estátuas ou imagens. E esse elemento é a oração, irmãos. Em nossa tradição, o ensino da oração está muito bem estabelecido. Primeiro, nós devemos orar a Deus e a ninguém mais. Nós devemos orar em língua conhecida, é assim que os presbiterianos entendem. Nós cantamos o Soli Deo Gloria aqui, mas já explicamos na semana passada que aquilo é latim, mas é explicável para todo mundo, já está bem definido. Mas os irmãos percebem que nós, quando citamos qualquer termo aqui, hebraico, ou grego, ou latim, ou qualquer um, a gente tem a obrigação, por força do princípio protestante, para que os irmãos entendam aquilo. E as orações também, os irmãos devem preferir falar 5 palavras na sua própria língua a 5.000 em outras línguas que vocês não conheçam. Então, o princípio do entendimento é muito claro e aplicado à questão da oração nas igrejas reformadas. Essa oração também deve ser feita em nome de Jesus Cristo, ou seja, você está dizendo a Deus: Senhor, eu estou aqui porque Jesus Cristo me mandou. É isso que significa em nome de Jesus. Que Ele me mandou orar, porque eu não teria coragem, se não me segurando nele para falar contigo. É isso que significa orar em nome de Jesus Cristo. Isso também é uma lei definida no protestantismo. E também nós devemos fazer isso com o auxílio do Espírito Santo. Na prática, isso significa segundo os padrões da palavra de Deus, porque o Espírito de Deus não vai te auxiliar a falar coisas que não sejam reveladas na palavra de Deus. Quanto às posturas físicas, elas são circunstanciais. Ou seja, você vai perceber que na igreja, às vezes, cabe a oração de joelho, cabe a oração de pé, talvez não caiba a prostração, que as pessoas fiquem como se fossem um avião, né? Aqui na frente da igreja, talvez não caiba isso aqui, mas na sua casa, no seu quarto. Então, nós não temos, assim como o ensino bíblico do nosso Senhor sobre a oração não contemplou esses elementos, nós também nos calamos nesse momento em relação às posturas de oração, irmãos. Atualmente, eu tenho percebido uma disputa crescente em relação ao uso dos olhos na oração. O que nós temos são 2 lados. Esses 2 lados não são exatamente protestantes nem católicos. Tem dos 2 lados, os 2 lados. Tá? O que acontece alguns entendem que orar de olho fechado é uma postura típica de quem se apresenta perante um rei e não ousa olhar na face desse rei. Então você curva a sua fronte, fecha os seus olhos. E além disso, é dito também que você consegue se concentrar mais do que quando você está orando de olho aberto. Passou um besouro, né? Você se desconcentra, embora você tenha imaginação para produzir um besouro dentro de você. Né? Essa é uma das vertentes, vamos dizer assim. Um outro grupo defende que a oração de olhos abertos, ela é, primeiro de tudo, bíblica. Todas as pessoas que fazem orações na Bíblia fazem de olhos abertos, erguidos para o céu. E também existe um argumento de que, como nos nossos inários, por exemplo, nós temos muitas orações cantadas. Quando você ora de olho fechado e vai cantar de olho aberto, você, em geral, não faz bem a associação de que você está cantando uma oração. De que, naquele momento, você está fazendo uma oração tanto quanto está fazendo a oração de olho fechado. Quando você faz a oração de olho aberto, é fácil que você, tranquilo que você consiga entender que o hino também que você está cantando exige o mesmo tipo de fervor, concentração, etc., que você aplica para a oração. Bom, até onde eu cheguei, irmãos, a Bíblia manda a gente orar sem cessar, não é? E a gente pisca sem cessar, significa que está com o olho aberto e o olho fechado. Então, parece-me que há espaço para essas 2 coisas. Não é? Certamente há momentos na vida de vocês, no trânsito, por exemplo, que vocês estão orando lá sem cessar. Dificilmente alguém vai fechar os olhos para orar no trânsito. Nunca façam isso, aliás. Né? Então, é claro que nós não temos ainda, está muito longe dessa discussão terminar,
E até então nós não temos uma prescrição, nós temos descrições, sim, na Escritura de pessoas que elevam os olhos para os montes ou para o céu, etc., e falam com Deus. Mas nós não temos um fechamento acerca dessas coisas. Mas, de qualquer modo, é importante nós conhecermos essa questão, essa disputa, e sabermos também que nós não tomamos ainda uma posição clara a respeito disso, e talvez isso demore muito por conta dos inúmeros problemas maiores da nossa igreja, inclusive no campo cultico, não é? Certamente isso vai ser um dos últimos a serem tratados, irmãos. Existe um ponto sobre a oração, no entanto, que deve ser considerado numa pregação sobre idolatria, que é o caso aqui. É sobre a necessidade das afeições, da emoção, como a gente diz, não é? A emoção é um sentimento, a afeição é um sentimento que nós temos perante alguém que nós gostamos, ou que nós amamos, ou perante alguém a quem nós devemos muito. Então, nós normalmente nos afeiçoamos a essas pessoas. E se tem uma pessoa que concentra tudo isso, o nosso gosto, o nosso amor, os débitos que nós temos, é o nosso Deus. Nessa hora, eu peço aos irmãos para que nós não pensemos em nenhum estereótipo de alguém emocionado no culto, né? Alguém que chora muito, alguém que levanta os braços. Eu não estou dizendo que isso é errado nem certo, só estou dizendo que esse é um assunto muito particular. Você certamente já conheceu pessoas que têm profunda afeição por Deus, que jamais derramaram uma lágrima. E você conhece também um monte de gente falsa, que vive desidratada de tanto chorar e que parece que aquilo não funciona na vida dela, né? Então, esqueçamos esses estereótipos e pensemos apenas na afeição em relação à nossa vida, ao nosso culto. Que tipo de oração, cantada ou falada, nós temos feito a esse Deus, levando em conta a questão da afeição. Então, esteja você de joelhos ou de pé, ou com o olho aberto ou não, você deve sempre ter em mente a ameaça de Isaías, capítulo de número 29. Essa ameaça foi retomada por Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, nunca se esqueçam dessa ameaça. Jesus falou isso para as pessoas que se consideravam as melhores religiosas de sua época, as presbiterianas, por assim dizer, da sua época, que foram os fariseus. A raça pura de Deus, o povo que guiava, em termos religiosos e espirituais, o povo de Deus na época de Israel. Os fariseus, historicamente, têm muita importância. Eles falharam num ponto muito grande, muito central, foram confrontados por Cristo, mas eles tiveram muita utilidade para a nação de Israel, inclusive para a coesão da nação no meio daquela perseguição, daquela situação difícil, irmãos. E a ameaça que o nosso Senhor faz, repetindo Isaías 29, 13, está em Mateus 15, 8 e 9. É simples. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está diante de mim. Isaías fala que isso acontecia porque eles haviam adotado os chamados esquemas humanos aprendidos maquinalmente. É assim que Isaías defende o erro do povo de Israel. Vocês aprenderam o esquema, como é que se faz o culto, e simplesmente perverteram todo o sentido da familiaridade com Deus, do colóquio amoroso de um pai com o filho. Vocês perverteram. E agora vocês funcionam, como a gente diz hoje, no automático. No automático. Então, isso é uma acusação muito grave, irmãos. E na nossa tradição, meus irmãos, a língua é importante. A voz é importante. Mas elas não são necessárias para a oração. Ou seja, se você não falar nada para Deus, você ainda assim pode orar. Se você orar com o seu coração. E é só de lá que Deus vai te ouvir. E é só de lá que Deus vai te responder, irmãos. É necessário haver na oração. A oração, a língua, a voz, ela é importante. Mas necessário mesmo são duas coisas na nossa tradição, para você orar direito. É você entender. É entendimento e a afeição. Bom, quanto ao entendimento, ninguém critica o entendimento dos presbiterianos sobre o culto, mas muitos são os que reclamam, às vezes os próprios presbiterianos reclamam da falta de fervor do povo. Vocês já ouviram piadas como sorveterianos, né?
como as pessoas frias que têm um culto racionalista, etc, etc, etc. Mas nem sempre foi assim, irmãos, entre nós. No princípio, nós tínhamos até mesmo orientações sobre como fazer orações fervorosas, em catecismos infantis. Como é que as crianças faziam orações fervorosas, tanto faladas como cantadas. Eu vou citar aqui 2 exemplos de como fazer orações fervorosas dentro da nossa tradição. Primeiro, é necessário haver uma sincera meditação sobre a nossa condição. Você tem que pensar em quem você é, onde você estaria, se não fosse Deus na sua vida. Se você meditar suficientemente nisso e isso não te comover, realmente você está em maus lençóis, numa situação muito difícil. Porque se isso acontecer, você deverá sentir a sua miséria e com ela você vai sentir uma angústia e um inconformismo muito grande. Em segundo lugar, você deve procurar obter com toda a força da sua alma a graça de Deus. E isso vai inflamar o seu coração e vai dar a você ardor para orar a Deus. Mesmo que você ore em conjunto, você está orando com o seu coração. Se você não ora com o seu coração, não vai ser se dissolvendo no meio de um conjunto que Deus vai te ouvir. Esse é o ponto. Então você vai ter que cultivar a meditação, tanto na sua condição miserável, como na enorme graça de Deus que cobre essa sua condição, se você quiser orar do modo agradável a Deus, irmãos. Muitos outros recursos a nossa tradição foi assimilando ao longo dos séculos, que visam nos ajudar nisso, como, por exemplo, os prelúdios. O prelúdio não é para as pessoas ficarem conversando encobertas pela música. Não é isso, irmãos. Prelúdio é um preparo para o culto. Para que a ceia tem interlúdios? Por que a ceia tem interlúdios? É para ajudar os crentes. É para auxiliar os crentes a lembrar-se de melodias que fazem referência a letras que são pertinentes, que fazem parte do momento da ceia. São para nos ajudar em nosso fervor, irmãos. São para estimular o fervor nos crentes. Para que é que se recomenda que os crentes se preparem no domingo, ou para o domingo no sábado ainda? Para que eles pensem, para que eles meditem. É para que quando você chegar aqui, você já esteja ambientado no culto a Deus. Para que você não se perca, não leve seu coração para um lugar distante e fique aqui apenas, por assim dizer, com o seu entendimento, irmãos. Agora pensem, se o culto de um presbiteriano é frio, e se ele nem liga de entender o que está sendo tratado no culto, ou cantado no culto, e menos ainda ele se importa em sentir, o que é que vocês imaginam que essa pessoa tem no coração? Ela tem afeições. A afeição é uma facilidade, irmãos. A afeição é uma faculdade humana. Todo mundo tem afeição. Isso significa que a pessoa está pondo a afeição dela em outro lugar. Aquela afeição que devia ser dada a Deus, ela está entregando a alguma outra coisa na criação divina. E o que é isso? É idolatria. É idolatria, irmãos. Pessoas que cultuam a Deus sem as afeições do coração são idólatras, inventaram outro Deus e vai ter um momento ainda de culto na vida dela. Eu não sei onde, não sei qual é o Deus, não sei quem é que alegra mais o seu coração, mas vai ter esse momento. Lembrem-se disso, meus irmãos. É indispensável que a oração tenha entendimento e afeição. Ela pode prescindir da língua, pode prescindir da voz. Ana orou e o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Mas Deus ouviu, porque ela orava com entendimento e com o coração. Com a mente e o coração. E é claro que aquilo está num contexto de castigo, tanto para os fariseus, a quem Jesus pregava, quanto Isaías pregando para o povo rebelde de Israel. Deus não vai aceitar isso. Deus não aceita um culto que não seja de coração, com a mente e com o coração. Se você está nessa situação, você está sob a espada do Senhor, sob a ameaça do Senhor nosso Deus. E nós devemos pensar nessas coisas, irmãos, e nós devemos sentir essas coisas em nosso coração. Felizmente,
Esse texto é duro, mas ele também é cheio de esperança para nós, porque felizmente, além da busca aqui pela glória de Deus, Moisés nos fala e proclama a graça de Deus, a misericórdia de Deus, irmãos. Mesmo apontando um futuro possível, que sombrio para a igreja, nós temos a notícia de que mesmo assim, lá naquele futuro, a graça de Deus estaria com o povo de Deus. Portanto, nós devemos nos lembrar do ensino total, não apenas dessa primeira parte que é dura, mas do ensino total desta mensagem, irmãos. É o ensino de que Deus é bom para com o seu povo, afinal. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Deus é chamado de assaz benigno. Você não pode ser bom demais. Você sair distribuindo seu dinheiro todo, tem hora que seu dinheiro acaba. Mas Deus pode ser bom demais, porque Ele é dono de tudo. Ele, de fato, é chamado com justiça no Salmo 103, versículo 8, de assaz benigno, irmãos. É verdade que ninguém faz Deus de bobo. Deus sabe muito bem o que você vem fazer na igreja. Mas, por outro lado, o que nós vemos na história é que depois que a gente tenta fazer Deus de bobo e a gente se dá muito mal, Deus vai lá e volta para nos buscar. Deus vai lá e nos resgata. Deus, de fato, cuida de nós. O que nos faz entender que a grande mensagem desse texto de Moisés é muito simples, e com esse resumo eu encerro essa pregação. É que o pacto que Deus tem conosco pode ser quebrado, porque nós somos pecadores, mas ele jamais pode ser anulado. E isso deve nos encher de esperança, de gratidão, de fervor, de bons entendimentos sobre Deus, e deve tornar o nosso culto um culto que lhe seja agradável, porque prestado a partir do coração. Que Deus muito nos abençoe, irmãos, e nos ajude, nos livre o coração da idolatria, nós que já fomos livres dela. Deus nos abençoe.